Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. E hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que nós começamos no início da semana, quando falamos sobre algumas esperanças que demoram a chegar, falando sobre as esperanças das mulheres estéreis, esperança das viúvas, que naquela época com certeza as viúvas não tinham nem vez, nem voz e talvez nem oportunidades, né? Falamos ontem sobre as esperanças das pessoas que tinham a certeza que ia ter a cura da enfermidade. Alguns precisavam se submeter a mergulhar no Rio Jordão, outros precisavam demonstrar tamanha fé. E hoje nós vamos falar sobre a esperança de receber a vitória. Vamos encerrar hoje com esta mensagem sobre a esperança de ter vitória. Hoje é 10 de abril, né? Hoje é sábado. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tipo de esperança. Algumas pessoas que precisavam lutar e vencer, porque para aquelas pessoas que confiavam em Deus, que tinham esperança em Deus, para eles tinha um lema: quem tem Jesus Cristo é mais do que vencedor. E quando ia para uma batalha, só tinha uma opção: vencer ou vencer. E eles confiavam plenamente em Deus, esperavam realmente a vitória vindo de Deus, porque a nossa força, a nossa vitória vem de Deus. Vem de Jesus a nossa vitória. Devemos confiar nesse Deus maravilhoso. E eu queria falar sobre alguns personagens, algumas pessoas que realmente precisavam ir à guerra. E quando a pessoa vai à guerra, já está sabendo que está correndo o risco de morrer. Quando a gente sabe que está correndo o risco de morrer, nós já podemos esperar que podemos morrer ou não. Mas quando nós temos Deus, nós devemos confiar e esperar, porque a nossa vitória chega quando a gente confia em Deus. Vou começar por Davi. Davi foi um rei que teve muitas vitórias. E quando ele ia para a guerra, ele orava, ele dependia de Deus, ele clamava, ele suplicava. Ele sempre orava, pedindo proteção a Deus e vitória. Então Davi, ele conseguia muitas vitórias, porque a esperança e a vitória dele estava em Deus. Aqueles Salmos 23, ali foi uma grande batalha que ele ia enfrentar. Fora a perseguição que ele tinha de Saul, né? Saul era um rei que tinha inveja de Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi foi para uma determinada guerra, que era difícil, e ele escreveu os Salmos 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque ele sabia que a presença de Deus era suficiente. Não é que ele ia sentir falta de alguma coisa, pelo contrário, ele não ia sentir falta de nada, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, estava ali com ele. Davi, antes de se tornar rei, ele enfrentou, sabe quem? Golias. Golias era um grande problema, e a esperança dele era no Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Por isso que ele vencia, porque ele confiava plenamente em Deus, e ele esperava a vitória vinda de Deus. Davi venceu Golias, e Davi venceu muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas. Outra pessoa que teve muita esperança e fé em Deus foi Gideão. Gideão também ia enfrentar uma grande guerra, e ele tinha 32 mil homens. Ali ele não tinha assim a esperança, ele tinha a certeza que ia ganhar a guerra com 32 mil homens. Mas Deus disse assim: Gideão, desses 32 mil homens, procure saber quem realmente vai estar do seu lado, que vai ser fiel a você, que vai estar do seu lado mesmo nessa guerra.
homens corajosos, valentes e fiéis. Desses 32 mil homens, saiu logo um bocado, 10 mil, 5 mil, 12 mil. Para finalizar, chegou um certo momento que Gideão foi preciso fazer o que Deus mandou ele fazer. Coloque esses homens agora aí para beber água. Leve eles para um lago e manda eles beberem água. Aqueles que beberem água como um cachorro. O cachorro é fiel. Esses aí sim, você vai confiar neles. E aí Gideão levou esses homens para beber água. Somente 300 soldados mostraram que ia ser fiel a Gideão. E Gideão venceu a guerra com apenas 300 homens, confiando em primeiro lugar em Deus. Em Deus. Primeiro a gente confia em Deus e espera a vitória vinda de Deus. E com aqueles 300 homens, Gideão venceu uma grande guerra. Samuel também foi outro que confiou em Deus. Porque as pessoas que estavam ali com Samuel estavam preocupados, porque os inimigos estavam vindo atacar. E Samuel percebia que talvez não ia vencer. Mas Samuel confiou em Deus. Esperou Deus agir. E Deus agiu. Porque agindo Deus, quem impedirá? E no momento em que Samuel está ali oferecendo o holocausto a Deus, aí Deus age. Os trovões para amedrontar os filisteus, os inimigos ali, dos israelitas. E aí muitos correram com medo e Samuel levou seus soldados e conseguiu derrotar aqueles homens. E nunca mais eles voltaram naquele lugar onde Samuel estava. Nunca mais eles voltaram, de tanto medo. Porque Samuel depositou toda a confiança e fé em Deus. E sabe o que é que Samuel diz para agradecer a Deus? Samuel pega uma pedra, coloca ali entre Sem e Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa boa, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido dessa pandemia que está aí no mundo, assolando o mundo. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas famílias estão enlutadas. Hoje mesmo eu perdi um filho de uma grande amiga minha lá da escola. Foi triste, um jovem, 20 e poucos anos. Mas vamos pedir a Deus que console esta mãe, este pai que perdeu este jovem para essa doença que vem matando muita gente e agora está atacando muitos jovens. Mas nós devemos confiar em Deus, pedir proteção para os nossos filhos. Vamos confiar em Deus, vamos esperar que Deus faça o que tem de fazer. Ele é quem sabe o que vai fazer e quando vai fazer, porque a nossa vitória está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo. Sabemos que muitas pessoas estão perdendo seu ente querido, mas vamos pedir a Deus que console, que conforte, que fortaleça essas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Vamos confiar em Deus, vamos pedir força, sabedoria. E para encerrar agora eu quero falar sobre Josué. Josué também foi o homem que Deus chegou para ele e disse: seja forte e corajoso, tenha ânimo. Deus começa a encorajar a Josué: seja forte e corajoso, tenha ânimo, vá em frente, porque eu estarei contigo, para onde você for, eu estarei contigo. E Josué depositou toda a confiança, toda a esperança, toda a fé em Deus. E quando Josué precisou entrar ali em Jericó, um muro muito grande, mas Deus colocou no coração dele algo extraordinário, interessante. Josué disse: vamos dar 7 voltas aqui no muro de Jericó, em silêncio, orando. Vamos dar 7 voltas. Josué não precisou de usar de violência, precisou só apenas ter confiança, esperança e fé que Deus ia dar a vitória a ele. E quando Josué, junto com seus homens, deram aquelas 7 voltas no muro de Jericó, tocaram as trombetas e os muros de Jericó caiu. E Josué pôde entrar naquela cidade ali
Sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele teve esperança daquele muro cair. Talvez uma máquina muito pesada não derrubasse aquele muro, muro alto. A largura, era muito largo aquele muro. Mas foi exatamente Josué fazer o que Deus mandou. Josué deu 7 voltas ao redor daquele muro. E quando tocou a trombeta, o muro caiu. Que nós possamos confiar em Deus, porque a nossa vitória está nas mãos de Deus. Confie em nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Foi Ele que ajudou a Davi a enfrentar e vencer aquele grande problema que era Golias. Gideão conseguiu derrotar seus inimigos com apenas 300 soldados. Gideão não precisou de 32 mil homens. Precisou de apenas 300 soldados fiéis e a confiança totalmente em Deus. Samuel também conseguiu a vitória e Samuel agradeceu e ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós possamos colocar esse versículo no nosso coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado até aqui e Ele vai continuar nos ajudando, assim como Ele ajudou a Davi, a Gideão, a Samuel, a Josué, a muitos que tiveram vitória, porque Deus estava à frente. Deus está no controle de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Até amanhã. Se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui trazendo uma nova mensagem. Fique com Deus.